Hoje nós vamos para mais um vídeo da série Não Erre Mais. Vamos falar sobre o uso dos porquês? Bora aprender! Então vamos lá, vamos falar sobre o uso dos porquês. Qual será esse mistério? Para começar, o porquê separado e sem acento. Porquê separado a gente usa em 3 casos. Geralmente a gente escuta por aí, usa no caso de pergunta indireta. O que é uma pergunta indireta, né? Isso fica meio confuso. Vamos pensar assim. Pergunta mesmo. Tem interrogação lá. Pergunta porquê separado. Por que você demorou tanto? Simples assim. Quando tiverem subentendidas as palavras motivo ou razão. O que é alguma coisa subentendida? É algo que não está ali, mas a ideia dela está ali. Ou seja, se ela tivesse, não ia mudar nada. Em vez de escrever porquê, você escrevesse porquê motivo, ou você escrevesse porquê razão, não ia alterar nada o sentido da frase. Olha o exemplo. Gostaria de saber por que você demorou tanto. Gostaria de saber por que motivo você demorou tanto. Por que razão você demora tanto? Esse caso ele também é separado e sem acento. E por último, no lugar de para que, pelo qual, pelas quais, pela qual, enfim, no lugar dessas expressões todas. A estrada por que passei estava esburacada. A estrada pela qual passei estava esburacada. Nesse sentido, ele também é separado e sem acento. Ok? 3 casos, simples, fácil. Próximo, porque separado com acento. Ele vai acontecer nos mesmos casos, só que ele vai estar ou no final da frase ou sozinho. Olha só, ria sem saber por quê. Ria sem saber por que motivo. Ria sem saber por que razão. Tá subentendida a ideia? Então ele é separado, mas ele tá no final da frase. Tá no final da frase, acento circunflexo. Brigou de novo? Por quê? Pergunta. Pergunta, ele está separado. Como tá no final da frase, no caso aqui até sozinho, acento. Por que separado? Com acento. Nesses 2 casos, nos 2 casos que ele já seria separado mesmo, mas como ele está ou sozinho ou no final, ele é separado com acento. Tudo bem? Fácil? Tranquilo? Por que junto? Porque da resposta? Na verdade, resposta é uma palavra muito vaga. Ele vai aparecer junto, sem acento, quando ele estiver dando uma explicação. Então, ele vai ser sinônimo de pois, uma vez que palavras que indicam uma explicação de alguma coisa. Não responda porque ele está com a razão. Não responda, pois ele está com a razão. Não responda uma vez que ele está com a razão. Simples, né? Por último e não menos importante, o porquê junto com acento, que inclusive é do título do vídeo, uso dos porquês, ele vai acontecer quando essa expressão for substantivada, quando o porquê equivaler a um substantivo, ou seja, quando ele aparecer depois de um artigo. A gente já falou sobre isso. Toda palavra que aparece depois no artigo é um substantivo. E quando o porquê for substantivo, ele vai estar junto e com acento. E nesse caso, ele é sinônimo das palavras motivo e razão. Veja bem, diferente lá do porquê separado, ele não tem essa ideia subentendida. Lá no porquê separado, o motivo e a razão estavam subentendidos na ideia do porquê. Então, você deveria falar porquê motivo. Aqui ele é sinônimo, ou seja, se eu tirar a palavra porquê e colocar a palavra motivo, eu não vou ter alteração de frase. Olha só, o diretor negou-se a explicar o porquê de sua decisão. O diretor negou-se a explicar o motivo da sua decisão. O diretor negou-se a explicar a razão da sua decisão. Porquê junto com acento. Ok? Simples e fácil. Recapitulando, o porquê é separado quando ele funciona como uma pergunta, quando ele tem subentendidas as palavras motivo e razão, e também quando ele é sinônimo de para quê, pelo qual, pela qual, pelas quais. O porquê aparece separado e com acento quando ele está no final das frases ou sozinho. O porquê é junto quando ele dá uma explicação e ele é sinônimo de pois. E o porquê é junto com acento quando ele for um substantivo. Ele aparece depois de artigos e tiver sentido de razão, de motivo. Tudo bem? Fácil? Por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!